Décimo vídeo da série TI Inspire. Teste de hipótese e intervalo de confiança. Vamos utilizar a TI Inspire para resolver dois exercícios relacionados a teste de hipótese, intervalo e construção de intervalo de confiança. Essas importantes ferramentas aí de tomada de decisão na área de engenharia, na área de ciências, certo? Então vamos lá. É o primeiro exercício, né? Na linha de produção de um determinado componente foram colhidas 10 amostras com as seguintes dimensões. Então aqui a gente tem 10 medidas de amostras em milímetro, certo? De uma linha de produção. Estabeleça o intervalo para a média dessas medidas com confiança de 95%. O que devemos observar é que o desvio padrão aqui, nós temos aqui, né, o desvio padrão, que é 1 milímetro, da população, certo? Dessas peças aí, esses componentes. Ok? Já que temos o desvio padrão da população, nós vamos aplicar o intervalo Z de confiança, certo? Bom, como faremos isso? Vamos preencher uma folha de cálculo com os dados e calcular a estatística para esses dados. É a primeira coisa que faremos, certo? Como é que a gente preenche a folha de cálculo, né? Como é que a gente cria essa folha de cálculo? Já veremos. Além disso, vamos calcular dentro dessa folha de cálculo a estatística para esses dados, obtendo assim a média e outros valores aí, certo? Que possam ser de interesse. Logo em seguida, vamos abrir uma página calculadora e calcular o intervalo com a lista de dados. Apesar que a gente pode calcular esse intervalo de confiança dentro da folha de cálculos também. Ok? Bom, então vamos lá, vamos fazer isso. Primeira coisa, vamos pegar esses dados e vamos tentar obter a média, que a gente precisa desta média para poder construir o intervalo de confiança. Já que o intervalo de confiança ele é construído desta maneira, certo? E a gente precisa dessa média, ok? Então vamos lá. Usando a calculadora, as coisas ficam um pouco mais fáceis, simples e rápidas, né? E às vezes você esquece que é uma disciplina que deve se ter cuidado ao fazer os cálculos e tem que ter um conhecimento apropriado, certo? Então recomendo novamente, aí, como faço nos outros vídeos, que seja lida a teoria com bastante atenção para que a ferramenta seja usada de maneira mais adequada, certo? Então vamos lá, vamos a uma folha de cálculo. Eu peguei aqui uma folha de cálculo, certo? Coloquei aqui uma lista de valores, escrevi aqui valores e fui colocando 64.1, 64.5 e aqueles valores relativos aos dados, certo? Após colocar esses valores, o que eu fiz? Eu vim em menu, estatística, certo? Cálculos estatísticos, estatística de uma variável. Cliquei aqui. Após fazer isso, estatística de uma variável, eu obtive esses resultados estatísticos aqui, estatística de uma variável. Obtive aqui a média, 64.46, que é o que a gente mais precisa para realizar a construção do intervalo de confiança. Então agora temos a média e temos o desvio padrão da população, certo? Bom, como eu falei, a gente pode construir um intervalo de confiança na própria folha de cálculo. Então, estatística, intervalos de confiança, intervalo Z, certo? Eu vou utilizar os dados, eu posso pegar essa lista de dados, certo? Ou posso ir em estatística, certo? Então vou fazer com estatística primeiro. Estatística, aqui eu coloco o desvio padrão da população, 1. Aqui eu coloco 64.46, que a gente calculou naquela estatística de uma variável. Opa, ponto 46. Número de amostras, que é 10. Certo? E o intervalo de confiança, o nível de confiança que eu quero. Então, ok. Está aqui o meu intervalo construído, 63.84 a 65.0798. O meu intervalo, certo? Então, a gente pressupõe que a nossa média está dentro desse intervalo para 95% dos casos, aí, né? Com 95% de confiança, certo? Bom, além disso, eu posso abrir uma folha calculadora e fazer o mesmo cálculo
da estatística, certo? Do intervalo de confiança. Uma página calculadora. Tá aqui, ó. Como é que eu fiz? Novamente, ó, menu, abro a página calculadora, certo? E vem aqui, ó, estatística, intervalos de confiança, intervalo Z, certo? E obtenho, preencho novamente e obtenho esse resultado. Eu posso fazer isso dessa maneira ou posso fazer, como eu fiz aqui embaixo, utilizando os dados da tabela. Ok? Por exemplo, vamos lá, menu, estatística, intervalo de confiança, intervalo Z. Vamos usar os dados. Aí ele vai pedir desvio padrão da amostra e vai pedir o nome da lista. Lembra que eu digitei como valores? Aqui, valores. 0,95 de confiança, ok. Tá aqui, ó, meu intervalo, 63,84, 65,0798. A minha média, meu número de dados naquela tabela, naquela lista, valores, certo? Essa lista aqui, ó, que eu nomeei como valores. E, certo? Então tá aí, certo? Bom, esse foi o exercício relacionado a intervalo de confiança. Agora vamos ao exercício relacionado a teste de hipótese. Bom, um experimento foi conduzido para estudar o nível de colesterol no sangue. Em uma amostra aleatória de 50 pacientes, a média amostral encontrada foi 268 mg a cada 100 ml. Testes anteriores informam que o desvio padrão populacional é 60 mg 100 ml. Então faremos um teste Z, já que temos o desvio padrão populacional. Teste a hipótese de que a média seja igual a 260 mg por 100 ml contra a alternativa maior que 260. Utilize 5% de significância. Bom, executaremos um teste Z, certo? Cuja hipótese nula é micro igual a 260. E a hipótese alternativa é micro maior que 260. Certo? Como faremos isso? Podemos fazer aqui na tabela, certo? E podemos obter um gráfico, certo? Como é que faremos utilizando a tabela? Novamente, você abre uma folha de cálculo e coloca os dados, certo? Então vamos lá, vamos abrir uma nova folha de cálculo aqui, Ctrl Page, folha de cálculo, menu, estatística, testes estatísticos, teste Z, dados ou estatística, ok. Agora vamos colocar os valores, micro 0, 260, certo? A variância 60, se eu não me engano. Depois a gente dá uma olhada lá, x barra 268, número de amostras, deixa eu ver se eu lembro, 50, né? 50, e a hipótese alternativa, micro maior que micro 0, certo? Além disso, eu vou querer desenhar e sombrear o valor P. Então, ok, está aqui o meu teste estatístico executado, certo? Bom, normalmente aparece o gráfico e a tabela aqui com os dados dividindo a tela. Como é que eu faço para separar? Venho aqui, Ctrl, seta para cima, e vou pedir para dividir isso aqui, certo? Dividir. Aí divide em dois aqui. Vamos na tabela primeiro, dar uma olhada nos dados. Eu tenho aqui hipótese alternativa, micro maior que micro 0, Z 09428, certo? P valor 0172889, certo? Média, número de amostras 50, certo? Bom, e o resultado do teste? O resultado do teste a gente obtém através da comparação da significância, que é esse valor aqui. Opa, não, desculpa.
aliás, a significância não é esse valor, é o alfa, né? Esse aqui é o valor do desvio padrão. Tá? Através da comparação do p-valor, certo? O resultado do teste, né? A gente compara o p-valor, que está em 0,172889, com o nível de significância, que era 5%. 5 dividido por 100 dá 0,05. 0,05 é menor que 0,172889, certo? Então há uma falha em rejetar H0, certo? Então falhamos em rejetar H0, então a hipótese H0 é o que está valendo, certo? A média é igual a 260 mg a cada 100 ml, certo? Bom, além disso, podemos fazer também essa observação aqui no gráfico, certo? Eu tenho aqui o meu Z, certo? E o que a gente percebe? Que se nós observarmos que 5% de significância vai nos dar uma confiança de 95%, e 95% de confiança dá mais ou menos um Z crítico em torno aqui de 1,96, se eu não me engano, certo? Olhando na tabela estatística. Tá? Como o nosso Z aqui está fora da zona crítica, que seria daqui para lá, certo? Então, não rejeitamos H0. Ok? Claro que é muito mais fácil utilizar o p-valor para rejeitarmos ou não H0, certo? Ou partimos para a hipótese alternativa. Pelo p-valor, você compara o p-valor com o nível de significância, e se o p-valor for maior que o nível de significância, que é 5%, então a falha em rejeitar H0, certo? Não rejeitamos H0, certo? A hipótese H0 é a que está valendo. Ok? Então é isso aí, pessoal. Rapidamente executamos um teste de hipótese e a construção do intervalo de confiança. Um traçado de gráfico, certo? Utilização da folha de cálculo. Novamente aqui temos uma página aqui de dados, né? De notas, aliás, para construir aí as informações, certo? Anotar as informações, certo? Percebam que eu coloquei algumas dicas, né? Assim, se eu for usar novamente, eu dou uma lida nas dicas, certo? Então tá aí. Construção de intervalo de confiança e teste de hipóteses executados na calculadora TI NSPY. Muito obrigado e até a próxima.